Não espere estar motivado, apenas comece. Não espere estar motivado, apenas comece. Um dos grandes erros que nós temos é esperar vir uma motivação. Eu estou meio desanimado, o ano de 2020 eu não comecei com o pé direito, tantas coisas que estão acontecendo na minha vida. Ei, não espere estar motivado, apenas comece. Qual é o seu sonho? Olha, qual é a sua atividade? O que você mais deseja? Olha aí o Marco Diniz, Pastor Udes, o Davidson. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Aprenda uma coisa. Um dos grandes segredos da nossa vida é fazer a coisa que tem que ser feita. Hoje eu estava falando, cheguei agora há pouco da igreja, e estava falando sobre isso. Eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Não pare. Então a frase de hoje é: não espere estar motivado, apenas comece. Dê o primeiro passo. Boa noite, pastor Udes. Boa noite a pastora Joelma aí, todos aí de Goiânia, hein? Deus abençoe vocês. Você precisa entender que você tem que dar o primeiro passo. Mas eu estou muito longe daquilo que eu desejo. Eu estou muito longe daquilo que eu quero. Dê o primeiro passo e certamente você vai ser abençoado. E eu queria hoje trabalhar, eu coloquei aqui algumas coisas. Eu não sei se você tem acompanhado, tem dado a sequência. Paz, Davidson, Deus abençoe muito sua vida, viu? Seja uma bênção de Deus, que esse ano de 2020 seja tremendo na sua vida. E quem tem me acompanhado, as aulas anteriores, eu tenho falado sobre abrir um negócio, você ter a sua empresa. Eu falei um pouco sobre o produto, falei um pouco sobre vendas, falei um pouco sobre colocar o preço nas coisas. E hoje eu quero falar aqui, eu coloquei aqui e nós vamos anotar. Eu coloquei aqui tarefas paralelas e tarefas sequenciais. Eu acho que não vai dar tempo de eu falar das tarefas sequenciais, mas eu vou falar das tarefas paralelas. Então o que acontece? Não consuma energia. Tem gente que tem pouca energia e a pouca energia que tem consome. Josias, Deus abençoe sua vida, meu querido. Não consuma a sua energia. Tem gente que, por exemplo, tem mágoa, não perdoa uma pessoa, isso é consumir energia. Tem pessoas que, em vez de fazer o que tem que ser feito, faz outra coisa que não é para ser feito. Está consumindo energia, está perdendo tempo. O tempo está passando. Isso vai prejudicar muito a sua vida. Então, hoje eu quero começar aqui o seguinte: tarefas paralelas. O que são tarefas paralelas? Orlando, meu xará, Deus abençoe, paz, meu xará. Aleluia, hein? Glória a Deus. Então, olha só, eu coloquei aqui, tarefas paralelas. Essas tarefas paralelas, nós temos que entender que elas não produzem o resultado que nós queremos. Então, já está dizendo paralela, né? Ou seja, ao lado. Vamos dizer o seguinte: você precisa aprender natação. Então você tem que nadar, entrar na piscina e nadar. Aí o que você faz? Eu vou assistir um filme. Eu vou assistir um desenho. Eu vou comer pipoca. Eu vou na casa do meu amigo para ver se ele vem nadar comigo. Eu vou falar com o professor se posso mudar o horário. Meu amigo, você está fazendo tarefas paralelas. E tarefas paralelas, Lenice, Caruaru na área, Deus abençoe, hein? Quando você faz tarefas paralelas, você não caminha em direção àquilo que você quer. Então, eu explicava o seguinte: se ocupar não é produzir. Se ocupar não é produzir. Então, hoje, quando eu estava na igreja, quando foi para terminar o culto, antes de terminar o culto, eu passei uma lista de 20 coisas que eu pretendo fazer ainda em 2020 em relação à igreja. Então o que acontece? Qualquer coisa que eu fizer fora as 20 coisas são tarefas paralelas. E essas tarefas paralelas, elas só vão consumir o meu tempo.
Então, se eu tenho 12 meses para aplicar as 20 tarefas, eu coloquei assim, ó, plano de ação. Coloquei plano de ação. Então, se eu tenho um ano para colocar as 20 tarefas em ação, eu não posso estar fazendo outra coisa. Então, o que acontece? Tem gente que quer abrir a empresa, mas está com medo. Tem gente que quer abrir empresa, mas está conversando com gente que quebrou. Tem gente que quer abrir empresa, mas não estuda sobre o seu nicho, o seu produto, a sua profissão. Tem gente que quer abrir uma empresa, mas não sabe o que é uma sociedade, não sabe o que é marketing digital, não sabe o que é um infoproduto, não sabe o custo do seu produto. Quer dizer, meu querido, você tem que parar e focar naquilo que interessa. Não faça outra coisa a não ser as tarefas que você escreveu que tem alinhamento com o seu sonho, com o seu projeto. Então vamos dar um exemplo. Você quer emagrecer, ok? Eu não sei se tem alguém aqui que quer emagrecer. Eu, por exemplo, estou com 99 quilos, quero chegar a 90. Então eu tenho que eliminar 9 quilos, perfeito? Meu amigo, eu pergunto a você, se eu ficar comendo açúcar, eu vou emagrecer? Se eu ficar tomando refrigerante, eu vou emagrecer? Se eu ficar comendo fritura, eu vou emagrecer? Se eu ficar comendo essas coisas nada bobas aí que você tem, eu vou emagrecer? Não. Então, tarefas paralelas são tarefas que eu faço que não me aproximam do meu alvo. Então, se eu vou comer açúcar, não vou emagrecer. Se eu for comer fritura, eu não vou emagrecer. Isso não vai ajudar o meu metabolismo. Então, o bom para mim é o quê? Malhar. O bom para mim é o quê? Uma academia. O bom para mim é o quê? É fazer uma caminhada. O bom para mim é o quê? Não tomar refrigerante e tomar água. O bom para mim é o quê? Evitar o açúcar. Se possível, eu não tomo café, mas, por exemplo, tomar um chá. Toma chá sem açúcar. Mas tem as pessoas que só querem fritura, só querem açúcar. Essas tarefas que você está fazendo, ou seja, essas coisas que você está executando, não vão lhe aproximar do seu alvo. Deu para entender? Quem entendeu, escreve aí. Sim, eu entendi. Bota sim aí, ok? Então, tarefas paralelas são tarefas que parecem que estão ajudando, mas na verdade estão atrapalhando. Por exemplo, eu não sei aqui quem é casado e quem não é casado. Mas você é casado. Brigar com a esposa é uma boa ou não? Ah, é ruim? Então não faça, meu querido. Coisas que você faz que não está te aproximando do seu projeto, não faça. Então eu coloquei aqui o seguinte. Você tem que, primeiro, ter um preço bom. Se você tiver um preço ruim, Orlando, olha, deu ruim para mim. Eu comecei mal... entrei com um produto que eu não entendo e o preço que eu coloquei também é ruim, eu estou pagando para trabalhar. Tarefa de casa. Primeira coisa, visite todas as etapas do processo. Então, existe um processo de venda, de compra, de negociação, de trabalho, patrão e funcionário. Existe um processo, ok? Começo, meio e fim. Vai lá e dá uma examinada, visita o processo. Você quer ver uma coisa? Teve uma empresa que ela estava tendo pouca produtividade. Teve uma empresa que ela estava, em vez de render mais, estava rendendo menos. Sabe o que aconteceu? As pessoas foram contratadas para entrar lá no ambiente de trabalho. Eu não sei se você já foi numa fábrica ou já foi num local grande que tem lá 1000 funcionários, 500 funcionários. Então tem um pátio que é grande, né? Onde eles trabalham. Sabe o que eles fizeram? Colocaram umas pessoas com umas camisas escrito assim, monitor. O que estava escrito? Monitor. Essas pessoas que tinham a camisa escrita monitor não podiam falar nada, ó. Não podiam falar nada, só andar. Então eles ficavam lá, andavam, boa noite, bom dia e tal. Pegou aí? Deu para entender? A empresa não estava produzindo, a produção estava caindo. Aí o que aconteceu? Eles contrataram algumas pessoas, talvez 20 pessoas, colocou uma camisa neles escrito assim, monitor. Ou seja, alguém que está olhando, alguém que está de olho. Beleza? O que aconteceu? A empresa cresceu 25%. A empresa cresceu a produtividade 25%.
Por que que cresceu? Porque tinha umas pessoas lá, não estavam conversando, estavam caladas, mas estavam lá. E o que estava escrito? Monitor. Então, o ser humano é assim. Quando tem alguém vigiando, ele faz o que é certo. Quando tem alguém vigiando, ele produz mais. Quando não tem ninguém olhando, ele vai dormir, ele vai assistir Netflix, ele vai ficar jogando videogame, ele não vai produzir. Então veja, se você colocou um preço ruim, ou se você está vendendo, mas o faturamento está caindo, verifique o processo. Então essa empresa, por exemplo, ela cresceu só de colocar essa questão de pessoas fiscalizando, sem falar nada. As pessoas estavam andando ali. O subconsciente do ser humano é o seguinte: eita, ele pode contar para o chefe. Eita, eu posso ser demitido. Ok? Segunda coisa, se você está tendo prejuízo, você deve arranque e reduza do seu custo. Por exemplo, se você está tendo um prejuízo de 15%, arranque e reduza do seu custo aí 15%. Então, como que eu vou fazer isso? Vamos dar um exemplo. Primeiro, vou revisar o processo. Como é que eu comprei, como é que eu vendo, como é que são meus funcionários, como é que está a empresa, como é que está o negócio. Eu estou falando de empresa, mas serve para casamento, noivado, namoro, relacionamento, igreja, serve para tudo. Você precisa rever o processo da coisa. Segunda coisa, você tem que descobrir onde você pode tirar esse custo. Está tendo um prejuízo de 15%? Onde que eu posso enxugar no processo da coisa 15%? Então, tem gente que, por exemplo, todo mundo em casa toma banho quente. Meu, desliga aquele botãozinho que tem em cima, deixa o banho natural. Você já vai economizar tremendamente na sua conta de luz. Mas as pessoas não fazem isso. Outra coisa, às vezes a pessoa ela está dentro de casa e muitas vezes ela não percebe que tem algumas coisas que está consumindo. Um monte de tomada ligado, um monte de coisa de sei o quê. Meu amigo, desliga da tomada, não está usando, desliga da tomada. Alguma coisa você pode fazer. De repente você pagava talvez um Uber, um táxi, alguma coisa para poder ir em algum local. Você pode, por exemplo, fazer uma carona compartilhada. Conversar com seu vizinho, com seu amigo ou com um colega de trabalho. Dizer, olha, hoje eu pago o combustível, amanhã você paga o combustível. E aí vocês revezarem. Vocês fazerem alguma coisa. Opa, Daniele Mascani aí, ó. Deus abençoe, Ribeirão Preto na área. Olha que coisa boa. Então, se você quer ser uma pessoa próspera, você tem que entender isso. Sua empresa, sua igreja, seu casamento, precisa que você revise, que você dê uma olhada no processo. Olha a frase de hoje: não espere estar motivado, apenas comece. Começa, arrasta o dedo e cai para dentro. Outra coisa que eu coloquei aqui para você é o seguinte: tem como, só de olhar no processo, tirar esse prejuízo. Então tem coisas que você faz que é desnecessária. Às vezes você tem 10 funcionários, poderia ter 8. Às vezes você tem 8 funcionários, poderia ter 3. Às vezes você não tem nenhum e você acha que está bem. Depois de contratando uma pessoa, você poderá produzir mais. Ok? Outra coisa que eu coloquei aqui é o seguinte: quando você faz isso, isso agrega valor ao seu produto, ao seu mercado, ao seu trabalho, à sua empresa, à sua igreja, à sua família, ao seu casamento, à sua vida, aos seus relacionamentos. Então, na aula de hoje, estou já terminando a aula de hoje, mas na aula de hoje eu estou falando sobre o seguinte: não espere estar motivado, apenas comece. Pastora Silvânia, essa é uma filha querida que Deus me deu. Deus abençoe sua vida, pastora Silvânia. Deus abençoe Recife. Entenda uma coisa que é muito importante e interessante. Não espere estar motivado. Apenas comece. Ok? Vai para cima. E hoje eu estou ensinando sobre tarefas paralelas. Ou seja, coisas que você faz que não te levam a lugar nenhum. Ok? E aí, tratando da empresa, eu falei, primeiro, visite os processos. Boa noite, pastor Silvânia. Visite os processos e, tratando-se de prejuízo, procure descobrir no meio do processo, entre comprar do fornecedor e vender para o seu consumidor, onde que você pode arrancar, tirar esses 15% de prejuízo. Ok? Outra coisa interessante que eu vou colocar aqui é o seguinte:
Não venda nada sem visitar o processo. Então, muita coisa na minha vida eu só faço depois que eu examino o processo. Então, volto a explicar aqui, acabei de chegar da igreja e passei um plano de ação para a igreja. 20 coisas que nós faremos em 2020, ok? Então, eu não comecei nada enquanto eu não analisei as 20 coisas. Então, antes de eu executar, eu vou avaliar. Lívia, que Deus te abençoe muito, Lívia, em nome de Jesus. Então, faça isso daí. E certamente você vai ser uma pessoa muito, mas muito abençoada. E aí, para fechar, para terminar a nossa aula de hoje, eu falei sobre tarefas paralelas. Cuidado para você não estar fazendo mais do mesmo. Cuidado para você não estar fazendo coisa que não te leva a nada. Cuidado para você não estar fazendo coisa que não resolve. Então, primeira coisa, escreva. Volto a dizer, cheguei na igreja, escrevi 20 coisas que nós iríamos fazer em 2020. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão me cobrar. Ó, pastor, tá aqui, ó. Você falou que ia fazer isso, você não fez por quê? Porque, o número 1, número 20, número 15, número 10, eu vou ter que fazer, meu irmão. Então, eu visito o processo e trabalho em cima do processo. Eu não faço tarefas paralelas. Eu não faço coisas que não produzem um resultado. Sabe qual é o seu problema? Você faz muita coisa, mas coisa que não traz resultado. Você trabalha naquilo que não traz dinheiro para você. Tem gente aqui que trabalha mais do que eu. Tem gente que está me assistindo aqui que trabalha tanto que chega em casa cansado. Não consegue sequer parar para assistir uma aula porque está morto de cansado. A pessoa não aguenta mais, está desesperada. Então faça o que eu estou te falando. Escreva no papel um projeto, um plano. Ontem eu falei o seguinte: quanto vale uma bacia de ideias? Vale nada. Ideias não valem para nada. Então o que eu tenho que fazer? Pegue essa ideia, faça um projeto. Esse projeto é que vale alguma coisa. Quando você fizer o projeto, o que você vai fazer? Veja quanto que você vai precisar de grana para executar esse projeto aí. E para fechar, eu coloquei aqui, cuidado com as tarefas paralelas. Cuidado. Às vezes você está se ocupando. Outra pergunta que eu vou fazer hoje. Você está ocupado ou você está produzindo? E aí? Coloca aí, responde para mim. Se você está ocupado, um monte de coisa, e não produz nada, bota assim, ocupado. Escreve aí, ocupado. Agora, se você faz pouco e está produzindo muito, coloca aí, produzindo. Vamos lá. O que é que você está fazendo? Você está ocupado ou produzindo? Bora escrever aí, pessoal. Bora escrever aí. Vamos lá? Eu estou falando sobre tarefas paralelas. Esse monte de coisa que você está fazendo, está produzindo alguma coisa? Presta para alguma coisa? Está servindo para alguma coisa? Escreve aí. Orlando, eu estou ocupado ou eu estou produzindo. Quem é que pode escrever aí? Deixa eu ver aí. Tarefas paralelas. 80% delas produzem apenas 20% de resultado. Meu Deus. Ai, Jesus. Quando é que o povo vai aprender que tem coisa que é balela? Tem coisa que é groselha. Tem coisa que não vale nada. Tem coisa que não vai multiplicar, não vai prosperar. Pare de fazer o que não dá resultado. Pare de fazer o que não te aproxima do teu sonho. Eu coloquei aqui, tarefas paralelas. Elas produzem 80% delas, você trabalha, 80% delas produz 20% de resultado. É melhor parar com esse negócio. Tá certo? Olha, o Orlando aí, meu xará, colocou, eu estou ocupado. Orlando, nós precisamos mudar isso, Orlando. Nós precisamos virar esse jogo. Nós precisamos mudar essa situação. Então tem muita gente que, irmã Raquel, que Deus lhe abençoe. Chegou em casa já, hein? Que Deus abençoe a senhora. Que carona abençoada, viu? Então, olha só, dá um abraço ao pastor Mário aí também. Então, eu estou falando aqui, e isso aqui é muito interessante, gente. Quem está chegando agora, eu estou falando o seguinte.
Não espere estar motivado, apenas comece. Não espere estar motivado, apenas comece. E aí, o assunto de hoje, nós estamos falando sobre abrir empresas, crescer, multiplicar. Aí eu coloquei aqui o seguinte: cuidado com as tarefas paralelas. Por exemplo, dona de casa tem muito isso, né? Tem um filho, está dando de mamar para o filho, está passando a roupa, está lavando o chão, está fazendo. No final das contas, o que ela produziu? Pouco. É melhor você focar em uma coisa. Em uma coisa. É melhor você focar em uma coisa. Orlando, como é que você faz? Sabe o que eu faço? Ó, daqui a pouquinho são 22 horas e 34 minutos. Daqui 2 minutos eu vou terminar a aula. 2 minutos eu vou terminar a aula. Sabe o que eu faço? Quando eu vou me deitar, daqui a pouco eu vou conversar com a minha esposa, tá, antes de deitar. Quando eu for me deitar, eu escrevo, eu coloco na minha cabeça, eu escrevo 5 coisas que eu tenho que fazer amanhã. 5 coisas que eu tenho que fazer amanhã. Sabe o que acontece? Quando eu acordo, eu olho para aquilo, ou já estou mentalizando aquilo, e só faço aquelas 5 coisas. Não faço outras. Entendeu? Tarefas paralelas, eu vou fazer 20. Não, peraí. Se eu escrevi 5, eu vou fazer 5. Então, por exemplo, na igreja eu fiz um plano de ação e escrevi 20 ações que eu vou fazer durante um ano. O que eu tenho que fazer? O que eu faço? Eu escrevo 5 coisas hoje à noite que eu vou fazer amanhã, segunda-feira, para começar a executar pelo menos um ponto dos 20 que eu escrevi. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Faz sentido para você? Se faz sentido, coloca aí sim. Coloca sim. Faz sentido para você? Escreve aí sim. Porque muitas vezes o que acontece, meu querido? Se eu não fizer as coisas focado no que eu quero, eu vou ficar ocupado. Daqui a pouco a minha esposa vai perguntar: Orlando. Ela fala bem baixinho, né? Orlando. Aí eu vou dizer: oi, Fá. Ela vai dizer: você fez aquilo? Eu disse: ah, meu Deus, eu não fiz. Por que você não fez? Eu estava ocupado. Por que eu fico ocupado? Por causa de tarefas paralelas. Tarefas que não fazem sentido. Então, volto a dizer. Eu fiz um plano de ação, escrevi 20 coisas e todos os dias eu escrevo 5 coisas que eu vou fazer para começar a derrubar cada um desses pontos. Então, para o ponto 1, eu faço 5 coisas. Para o ponto 2, eu faço mais 5 coisas. Para o ponto 3, eu faço mais 5 coisas. Significa dizer que se são 10 pontos no meu plano de ação, são 50 tarefas que eu faço. Pegou aí? Pegou? Ah, irmã Raquel diz que sim. Orlando Souza, que é meu xará, também diz que sim. Tá entendendo? Porque senão não funciona. Se eu escrevi 20 ações que eu vou fazer no ano de 2020 em relação à igreja, estou falando de igreja, pode servir para empresa, pode servir para tudo. Tudo que eu falo são princípios. E princípio pode ser usado para qualquer área da sua vida. Ok? Então, se eu escrevi 20 coisas que eu vou fazer pela igreja, significa dizer que eu, Orlando, vou fazer no mínimo 100 tarefas. Agora, 100 tarefas focadas. Eu vou falar amanhã sobre isso. Hoje eu estou explicando sobre tarefas paralelas, uma ao lado da outra, mas amanhã eu vou falar sobre tarefas sequenciais. Pegou, hein? Deu para pegar, não foi? Sequenciais é o quê? Na sequência. Uma coisa ajuda a outra. Uma coisa fortalece a outra. Ok? Deus abençoe sua vida. Eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto às 22 horas e 12 minutos. As minhas aulas sempre têm 12 minutos. Então começa às 22h12, termina às 22h24. Só que como às vezes, por exemplo, alguém chega depois, alguém chegou na metade, aí eu vou falando, vou repetindo e deixo passar uns 5 minutinhos, 8 minutinhos. Mas a minha aula são 12 minutos todas as noites. Eu vou deixar gravado aqui. Pode fazer um favor para mim? Compartilhe. Compartilhe para as pessoas. A primeira aula está aqui ainda no meu Facebook. Passa lá depois no meu Face e assista. Já está chegando a 300 visualizações. E olha, faça. Olha a frase de hoje, vou escrever aqui depois para você.
Não espere estar motivado, apenas comece. E sobre hoje, eu ensinei sobre tarefas paralelas. Beijo no coração, Deus abençoe. Eu já estou com umas 7 aulas lá. Em vez de fazer Netflix, faça Orlando Flix. Assista às 7 aulas. Valeu, gente. Um abraço. Tudo demais. Boa noite, Raquel. Boa noite, Orlando. Boa noite, David. Boa noite, Pastor Udes. Boa noite a todos, a Lígia, a Lenice, a todos que estão aí. Boa noite a todos. Não espere estar motivado. Apenas comece.